Ceará próximo de acerto com o novo técnico e também acertando a chegada, a contratação de um centroavante, de um camisa 9. É isso mesmo, torcedor alvinegro. São esses dois assuntos que nós vamos tratar no vídeo de hoje do Jogada do Vozão. Agradeço demais pela sua audiência. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. Mas, sem mais delongas, vamos logo aos nossos assuntos, porque sei que são dois temas importantes que você está muito curioso para saber os bastidores, os detalhes, então não vamos perder tempo. Começando com a chegada de um novo centroavante no Ceará, isso mesmo, o Ceará está acertando a contratação do camisa 9, centroavante Renzo Lopes, ele que é uruguaio, estava recentemente na equipe do Vitória e tem negociações bem encaminhadas para assinar com o Ceará e quando a janela abrir, no dia 20 de julho, será anunciado pelo Vozão. O Renzo Lopes, torcedor, vamos lá explicar a situação dele. Ele é um jogador que tem contrato, na verdade, com o Vitória até finalzinho de junho, metade de julho, mais ou menos. Mas o Vitória já sinalizou que não vai querer renovar com o jogador, ele que tem 32 anos, e realmente, na passagem dele pelo Vitória, ele não teve muito êxito. Foram 30 jogos disputados, considerando a temporada passada e essa, e apenas 2 gols marcados. Não teve muitas oportunidades, acabou entrando ali em muitos jogos no segundo tempo e não conseguiu desempenhar um bom futebol. Agora, se a gente pega anos anteriores do Renzo Lopes, aí ele teve um bom desempenho, sobretudo ali em 2022, quando ele defendeu o Central Córdoba da Argentina e ele marcou 16 gols, deu 4 assistências em 31 partidas. Então, números interessantes. Depois ele vai jogar ali no futebol árabe, tem também bons nomes, mas no Vitória, de fato, não conseguiu render. Para destrinchar melhor para você, em 2025 foram 23 jogos e apenas 1 gol marcado, e nessa temporada ele só esteve em campo em 7 oportunidades e marcou 1 gol, então dá para ver claramente que ele perdeu espaço na equipe do Vitória e vai vir por isso para o Ceará. Algumas considerações importantes sobre o Renzo Lopes. Primeiro, ele tem 1,92 de altura, então é um jogador de uma estatura muito elevada. E isso favorece o jogo aéreo do Renzo Lopes. Então, ele é conhecido por ter como uma das suas principais características o jogo aéreo. Jogadas de cruzamento, ele é muito bom de cabeça, por conta da estatura, ele consegue se sobressair ali às defesas adversárias. Outro destaque importante, o Renzo Lopes ele vai ficar livre no mercado, ele vai encerrar o seu contrato com o Vitória e então ele vai assinar em definitivo com o Ceará. E além disso, por estar livre no mercado, ficar livre no mercado, o Ceará não vai ter que pagar nada ao Vitória. O Ceará não vai ter que pagar uma taxa de transferências, uma multa rescisória, nada do tipo. O que o Ceará vai precisar fazer, e isso ele já fez, foi acertar diretamente com o jogador, com o Renzo Lopes, e isso já aconteceu. Já assinou o contrato? Ainda não. Já está tudo acertado entre o Ceará e o Renzo Lopes, e quando ele ficar livre do contrato com o Vitória, ele vai naturalmente assinar o seu novo contrato com o Ceará. Então, tudo resolvido, tudo tranquilo, e o Renzo Lopes será jogador do Ceará, lembrando, 32 anos, natural do Uruguai, passou por várias equipes ao longo da sua carreira, passou pelo Central Córdoba, Montevideo Wanderers, lá do Uruguai, passou pelo Tigre também da Argentina, Independente Del Valle, do Equador, passou por equipes também do futebol árabe e mais recentemente estava no Vitória, já conhece aqui o futebol brasileiro. Ele não chega com números muito interessantes, é bem verdade, mas diante do cenário que a gente se encontra, diante do mercado também inflacionado, pegar um jogador de 32 anos, centroavante, de boa estatura, que há alguns anos, né, conseguiu ter um bom desempenho, de graça, sem precisar pagar nada, eu acho que pode ter sido uma boa. Agora, toda e qualquer avaliação só vai poder acontecer quando a gente vê o Renzo Lopes dentro de campo. Mas, contratação acertada por parte do Ceará. Vamos lá, nossa segunda metade do vídeo, eu acho que essa é a que você está mais curioso, que é sobre a procura do Ceará por um novo treinador. Desde ontem à noite e hoje de manhã, fiz várias ligações, conversei com várias pessoas para entender com detalhes a situação que se encontra à busca desse técnico e trago essas novidades para você, esses bastidores para você. O Ceará está perto de encerrar essa busca por um novo treinador. E quando eu falo de encerrar, não é que ele vai desistir, mas é que ele vai conseguir, enfim, contratar um novo técnico. Essa definição deve acontecer até amanhã.
Hoje é terça-feira, dia 23 de junho, o Ceará deve ter um técnico até amanhã, 24 de junho. Essa é a expectativa do próprio clube. Quem será esse técnico? Ainda não temos a certeza, mas 2 nomes são os cotados, são os favoritos e deve ser um dos 2. De um lado, Daniel Paulista, brasileiro, atualmente no Goiás, e do outro, Mariano Sosso, argentino que está livre no mercado. Eu vou explicar para você os 2 cenários para depois a gente conversar um pouco sobre isso. Do lado do Daniel Paulista, ele é o favorito da diretoria do Ceará nesse momento. Ele é um técnico que interessa desde o momento que o Mozart foi demitido. Ele já estava na lista de prioridades do Ceará, mas naquele momento estava ali vivendo um momento com o Goiás, enfim, depois caiu de rendimento, mas naquele momento ainda estava em alta e era difícil imaginar o Daniel Paulista largando aquele trabalho. O Ceará tentou, entrou em contato, mas aguardou o desenrolar dos fatos lá no Goiás. O que aconteceu nas semanas seguintes? Goiás começou a ter resultados bem abaixo do esperado. Na última rodada, por exemplo, o Goiás perdeu de 3-0 para o Operário em casa. A torcida está pressionando demais, pedindo a saída do Daniel Paulista, criticando o treinador. O contexto interno do Goiás também é turbulento, com alguns atrasos. Ou seja, a situação não está favorável. E a informação que eu tenho é que, ao longo desta terça-feira, acontece uma reunião no Goiás para definir o futuro do Daniel Paulista. Uma reunião da diretoria com o treinador e o seu staff. E pode ser que o Daniel Paulista seja demitido. Isso não é certeza, isso não é garantia, mas que essa reunião vai acontecer, ela vai acontecer. Nós conseguimos apurar isso. E aí nós estamos aguardando essa reunião terminar para saber o desfecho dessa história. Se a reunião acontecer e terminar com a decisão de uma saída do Daniel Paulista do Goiás, ele deverá ser o novo técnico do Ceará. O Ceará já tem esse interesse, enfim. A tendência nesse momento é que, se o Daniel Paulista for demitido do Goiás, ele venha para o Ceará e seja o novo técnico contratado. Explicada a situação do Daniel Paulista, vamos agora para o Mariano Sosso. O Mariano Sosso, para você que não lembra, ele já comandou o Sport aqui no futebol brasileiro e mais recentemente ele estava no Defensa e Justiça lá do futebol argentino da primeira divisão. Hoje ele está livre no mercado. Há algumas semanas, o Mariano Sosso foi oferecido ao Ceará. O Ceará pegou o nome do Mariano Sosso e começou a fazer uma avaliação para saber as características, se casava com o que o Ceará desejava. Essa avaliação foi boa, foi positiva, o Ceará gostou do que viu sobre o Mariano Sosso. Pesa a favor dele o fato de ele ter se oferecido ao Ceará, o próprio Mariano Sosso foi oferecido ao Ceará. Ele deseja voltar ao futebol brasileiro e vê com bons olhos a possibilidade de treinar o Ceará. Considera o Ceará um clube de massa, um clube de grande torcida e ele tem interesse. Mas, nesse momento, quem está à frente é o Daniel Paulista. Agora, nós falamos de uma reunião que vai acontecer entre Goiás e Daniel Paulista. Se no fim das contas essa reunião definir a permanência do Daniel Paulista no Goiás, aí o caminho estaria aberto para o Ceará fechar a contratação do Mariano Sosso. Então esse é o cenário de momento. De um lado, Daniel Paulista, de outro, Mariano Sosso, e o Ceará nessa definição que deve acontecer nas próximas horas. Por quê? O Ceará está na dependência apenas dessa reunião para saber o futuro do Daniel Paulista e assim tomar a sua decisão entre o Daniel Paulista e o Mariano Sosso. Quero saber a sua opinião, torcedor alvinegro, e aqui eu conto bastante com a sua participação. Se você chegou até aqui no vídeo, eu vou pedir, por favor, para você ir aqui embaixo nos comentários rapidamente e você só vai digitar ou Daniel Paulista ou Mariano Sosso. Pode ser até só Sosso, S-O-S-O. Ou Daniel Paulista ou Mariano Sosso. Quero saber qual a preferência da torcida alvinegra nesse sentido. Quero fazer um termômetro aqui com vocês. Então, dá um pause no vídeo, rapidinho, vai aqui embaixo e comenta Daniel Paulista ou Mariano Sosso, qual você traria para o Ceará. Se você tem outra opção, comenta também o nome. Pode ser Anderson Batatais ou pode ser outro técnico. Mas principalmente entre esses 2. A gente vai chegando ao fim do nosso vídeo e estamos em alerta aqui, aguardando qualquer novidade e qualquer notícia você pode saber lá no nosso Instagram, @jogadasvm. E amanhã nós vamos trazer também um outro vídeo, amanhã, já espero, com a definição do novo técnico do Ceará. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.